Hello! Moses! Oi, gente, Adriana, Nico, Nicole, and one other join, Fernanda Foster. Dormiu, não foi, Fernanda Foster? Domingo passado, gente, perdemos aquela live. Não, perdemos não, foi para quem conseguiu assistir. Oi, Bruno, oi, Márcia, boa tarde, querida. Oi, Adriana, Aurélio, todo domingo, Gleison. Oi, gente, oi, Francisco, beijo. Oi, Ana, Bruna. Hoje você tá aí, tô vendo. Muito bem. Cheguei para bater meu ponto, direto de Fortaleza. Isso aí, Aurélio. Encontramos-nos novamente aqui no domingo. Eu adoro. Cláudio Lucas. Bem-vindo, Cláudio. Assisti só um pouco mais tarde. Você ainda conseguiu ver? Boa tarde, mamãe. Boa tarde, Bruno. Deus te abençoe. Renata e Moisés que vão participar com a gente daqui a pouco. Já estão aí, muito bem. Pesquisa de ator. Bem-vindo, Anne, Marcelo, Camila, Natasha, Cláudio, Luiz. Consegui só um pouco domingo passado. Benção, deixa a pessoa. Oi, Gus! Euleis, Samara, Rodrigo, Monique Alves. Oi, Monique! Oi, Gus! Lucas! Jack! Você tem assistido, Jack, junto com a Rê? É porque a Renata vai participar. Viu? Cheguei, Brasil! Josca! Esse Josca Lázaro, gente, ele é professor de Meisner na Argentina. Acho que já falei pra vocês, né? Ele tem uma escola em Buenos Aires. Só aqui de olho na hora. Como é que vocês estão? João Firmino, Giz Diz. Olá, abraço, Yosca. Eu sou Letícia Cruz, Bruninha. Bem-vindas. Ainda faz um cafezinho expresso aí. Faz nada, aquela minha máquina quebrou. Boa tarde, João. Marcelo, melhor agora. Bem-vindo, Marcelo. Olá, Yosca, quero conhecer pronto a Argentina. Muito bem, o Lucas fala espanhol. Doido por essa live, vamos ver. Tem coisa para aprender aqui. É um exercício demais, é um exercício que é um recurso, é uma ferramenta.
Teatro JP. Aproveito o momento e confesso que é meu sonho participar de produções argentinas. Olha aí! Fazer aquele marketing. Camila! Salve Cris Morena, não entendi. Amo mais, né? É ótimo. Mais um exercício. Isso aí, Edu! A gente ama cinema argentino. É impressionante como a Argentina consegue produzir filmes ótimos com pouco dinheiro, né? Roteiros ótimos, atores ótimos. Cássia, tirei o óculos, lascou. Catarina, cafezinho na mão, né? Pois é. O que tu quer, Gustavo? Tu quer entrar aqui pra quê? Tá pedindo pra entrar. Esse é... Oi, Flor! Você me disse seu nome, não é Érica, é outro nome. Qual o segredo dos argentinos? Eu acho que é bons roteiros. Eles trabalham no que é essencial. Bons roteiros e bons atores, bons diretores. Rodrigo, olá! Faltou um minuto. Boa tarde, Flor. Everson. Eita, eu vejo essa solicitação e aperta. Você aperta, aí aparece assim, Gustavo tá pedindo para entrar no seu vídeo. Aí foi 2 vezes. Beth Sabo. Ah, é o seu nome? Rafa! Ah, Beth, tô vendo. Ah, tá. Agora eu sei, Beth. Entendeu, Gus? Gente, os cabelos brancos estão com água. Despassar. Então, vamos fazer. Salvador, Bahia! Hoje eu botei H2O e água. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Luiz Carlos Pires Novaes, join. Bem-vindo, Luiz Carlos. Tá maravilhosa. Desça, né, gente? Natural. Vamos lá. Eu também amo Salvador. Fui lá em janeiro, encontrei o Rafa. E trabalhamos lá no Alfredo Maio, lembrei. Ah, Beth! Então você tá no projeto com o Alfredo? Bruno Chiari, você é de que estado? É muito difícil responder. Eu nasci em São Paulo, cresci na Paraíba, morei fora do Brasil. Hoje eu moro no Rio. Eu estou no Rio. Eu vejo todos. Jamile Santos Oficial, bem-vinda. Menides Batista, eu tenho que decifrar. Menides é o nome? Bem-vinda, Ricardo Black. Vamos lá, gente. 4h11. Hoje a bateria tá cheia, não tem quem faça isso acabar. Vamos lá. Vou para Natal. Ah, você também mora no Rio? Ó, você cigana? Quase. Nunca fiz assim branca. Exagero, Felipe. Eu vou. Meu bairro, vou dar meu endereço. Flamengo. Gabi Nascimento. Jamile. Vamos lá, gente. Vocês vão chegando, vão entrando, a gente começa. Eu vou começar já com o assunto, porque eu tenho os meus convidados, que são meus atores do meu grupo de terça-feira.
Esse grupo começou como um treinamento contínuo, uma proposta de um treinamento mais longo, de 3 meses. E nós começamos antes dessa pandemia acontecer, né? Meu cabelo é enorme e eu cortei, tá? Tava aqui. Então eu tenho esse grupo de treinamento às terças-feiras. E depois que começou o isolamento, nós passamos a ter aulas online. Então eu tive que adaptar e investigar formas de se trabalhar os exercícios e de se trabalhar as cenas através do online. Então essa turma, assim, ela ficou uma turma meio certa se continuava ou não. Eu falei, não, vamos em frente, vamos seguir com o treinamento, porque é possível fazer. E a gente tem feito coisas ótimas e evoluído bastante, inclusive com as propostas de exercício de cena. Eu estou muito feliz com esses meus atores, porque eles são super aplicados. E eu resolvi chamar essa turma de laboratório, porque eles me ajudam a entender como aplicar esses exercícios através de uma plataforma online. E então eles me ajudam a melhorar o meu trabalho. E aí deixou de ser só uma turma de 3 meses e passou a ser uma turma que vai continuar. E a gente vai continuar uma investigação. E é muito importante para mim tê-los comigo. E, enfim, eu fico muito feliz com os resultados que eu tenho com esses atores que estão lá. Moisés e a Renata são 2 desses atores. Então, eles vão conversar daqui a pouco com vocês sobre como foi para eles a prática desse exercício, como funcionou efetivamente, entende? Do ponto de vista deles, tá certo? Então eu vou explicar. O que é o exercício de preparação emocional? É uma prática que você faz para você se emocionar. Você ficar preenchido emocionalmente e você entrar em cena. Este exercício só serve para antes da cena, para você entrar em cena preenchido emocionalmente. Por quê? Nós, em cena, viemos sempre de algum lugar, temos alguma coisa conosco, trazemos algo e a gente já está no meio da vida, o personagem está numa sequência de acontecimentos, então ele vem de algum lugar. Então, se ele vem de algum lugar, qual é o estado emocional dele ali? Então você vai fazer um exercício para estar no mesmo estado que o seu personagem está ao entrar em cena. Ok? Não é memória. Não é a memória emotiva do Stanislavski. O Meisner faz uma outra coisa, ele utiliza a imaginação. Para Meisner, a imaginação é mais poderosa e infinita. Ela é ilimitada. Você pode imaginar qualquer coisa. Se você depender da memória, você vai ter um recurso, você vai ter uma fonte muito limitada, porque você vai depender das suas memórias. Você vai depender de você ter vivido uma porção de coisas. Então você que tem 20 e poucos anos, não tenha vivido tanta coisa a ponto de ter de onde tirar uma memória. E até porque vai estar limitado ao que você tem de memória, da forma como aquilo aconteceu com você. Então, se você quer, por exemplo, usar a memória emotiva para entrar numa cena puto da vida, entendeu? Você vai se lembrar do que aconteceu com você especificamente. Só que pode ser que aquela raiva, aquela indignação não tenha o mesmo tom, não tenha a medida, não tenha o significado que deveria ter, porque você está se baseando apenas no que você viveu. Então, quando você imagina uma situação, aí você vai para qualquer lugar. A preparação emocional, ela consiste no seguinte: você imagina uma situação com alguém que é importante para você na vida real.
para você, pessoalmente, alguém que tem algum valor dentro dessa situação. É preciso que você esteja conectado afetivamente com essa história que você vai criar. Então você tem, por exemplo, que chegar numa cena se sentindo destruído, fracassado, perdedor. O que você faz? Antes da cena, você se recolhe e você já construiu, porque você tem que bolar muito bem essa situação. Depois a Renata vai explicar direitinho, que ela vai falar da situação que ela criou, tá? Então você cria uma situação imaginária com pessoas, com questões que são da sua vida pessoal. Imagine algo dentro da sua vida que, se acontecesse, te deixaria naquele estado. Você só imagina. E você vai descobrindo, você vai testando o que realmente funciona para você. Às vezes a gente acha que tem coisas que nos ajudam, mas elas não têm tanto efeito. Por exemplo, se a gente está em dificuldade financeira, se a gente está duro, entendeu? Diz, nossa, se eu ganhasse na loteria, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, mas eu resolveria todos os meus problemas, entendeu? Aí você vai e se imagina ganhando na loteria. Só que tem um detalhe. Você tem que significar melhor aquilo. Isso te ajuda. Porque a nossa felicidade genuína, ela vem de uma satisfação humana, ela vem de uma satisfação que tem uma relação com as pessoas que a gente ama. É claro que se eu ganhar na loteria, eu vou ficar muito feliz. Só que eu vou ficar mais feliz se esse dinheiro que eu ganhar na loteria puder salvar a vida de alguém que eu amo. Por exemplo, que significado tem esse dinheiro? Se eu imagino que eu vou ganhar na loteria e eu tenho, suponhamos, alguém da minha família que está no hospital, precisando de tratamento, e esse tratamento é longo e depende da rede pública, e se eu tivesse dinheiro eu ia resolver isso muito mais rápido. Quando você ganhasse na loteria, isso teria um outro efeito, que é mais profundo, que é de uma felicidade, de uma satisfação genuína. Entende? Tem tons diferentes aí de êxtase, de euforia, de reação, de realização, de satisfação. Então é preciso escolher bem essas situações, se imaginar em situações assim. Peguem questões da vida de vocês, por exemplo, uma situação que você tem muito medo que aconteça. Se você precisa ficar apavorado, então você se imagina dentro daquela situação. Certo? É pessoal, é um exercício pessoal, recluso. Ninguém vai te ver, ninguém vai te ouvir, é você com você mesmo, só você sabe o que você fez ali. É secreto, é um exercício privado, porque a gente ali acessa questões que são muito sérias para nós. E às vezes questões que são um segredo, que você não quer falar. Não precisa falar. É um trabalho solitário. Você vai e minutos antes da cena, você pensa naquela situação que você já armou, que você já supôs, e você começa a se imaginar, você faz uma sequência de fatos. Então, lembrando, se eu quero entrar em cena fracassada, o que eu, Fernanda, poderia imaginar que me deixaria nesse lugar de profundo fracasso? Eu tenho que bolar algo
Eu tenho que imaginar meus filhos, eu tenho que imaginar minha mãe, meus irmãos, eu tenho que imaginar isso. Para mim, porque me afeta. Ou alguma coisa que eu quero muito, que eu desejo muito junto com alguém. Ou algo que é da minha vida pessoal. O que me faria sentir daquele jeito? E aí eu monto essa situação. Ela tem que ser plausível, ela tem que ser possível na nossa vida pessoal. Porque se ela for muito hipotética, você não acredita na hora, você não entra. Tem que ser uma coisa que é possível de acontecer. E aí você vai e se concentra naquilo, pensa naquilo, se imagina naquela situação, visualiza aquilo. E aí tem alguém envolvido. Se eu tiver meu filho, se eu receber a notícia do meu filho que está sangrando na calçada, eu vou descer desesperada de onde eu estiver e eu vou imaginar que ele está na minha frente com sangue, que ele está desmaiado, que ele está com o olho meio entreaberto. Só de imaginar isso já me coloca num lugar determinado. Nesse exercício você tem que falar com essa pessoa imaginária, essa pessoa que existe na sua vida real, só que ali é imaginação. Então você imagina aquela pessoa na sua frente e você fala o que você falaria para ela nessa situação. Porque ao falar, aí sim, isso vai provocar em você uma reação mais à flor da pele, ela vem mais, ela aparece mais e é preciso praticar para poder ver como isso acontece. Isso, ao falar, ao me imaginar diante daquela situação, o que eu falaria? E é preciso que eu realmente imagine aquilo, como é que ele tá, o que eu falaria pro meu filho, eu tentaria acordá-lo, eu tentaria reanimá-lo, eu ficaria desesperada, ao mesmo tempo eu tentaria dizer, tá tudo bem, fica aqui, fica vivo, tá tudo bem, isso ia me levar para um lugar extremo, X. Eu escolho a situação de acordo com essa emoção que eu quero atingir. Então, essa emoção de falar com o meu filho nessa suposta situação ia me deixar muito emocionada, eu muito provavelmente iria chorar, iria ficar desesperada, iria ficar angustiada, iria ficar num lugar terrível. Se eu quero atingir isso, se tem a ver com a história da minha personagem, essa preparação funciona. E eu vou e faço ela ali, quietinha no meu canto. Falo, tenho as minhas reações e entro em cena. Duas coisas não podem acontecer, são duas questões assim que tem relação com esse exercício. Meisner fala no livro dele, tem duas questões. A primeira é um dos maiores problemas do ator, que ele mesmo fala também, que é a história de você querer demonstrar isso. Você entra numa de que, nossa, eu tô emocionado, eu tô muito emocionado, eu tô chorando e tudo mais. E aí você entra em cena e você acha que você tem que exibir isso, que você tem que dar conta de mostrar isso, que você tá emocionado. Não, você não tem que mostrar nada. Nada. Você só está emocionado. Acabou. Acabou. Você só entra. E aí, você vai lidar com a cena, que não é você, é o seu personagem, já é uma outra história. E isso aí vai durar alguns minutos em você só. E isso vai passar. Porque você vai lidar com a circunstância da cena, que é a situação que você está vivendo lá, a história, o que você quer, qual é o seu objetivo, por que você chegou aqui, com quem você está falando, o que significa isso, quais são os riscos, o que é importante, o que não é, tudo isso é que vai tomar conta então da cena. É só para começar a cena. Não é para mostrar
exibir. Estou emocionado, aliás, isso nunca se faz. Você está ou não está emocionado. Quando você está preocupado em mostrar que você está emocionado, aí quem está agindo é o seu ator, o ego do seu ator, que está dizendo, olha só como eu sou bom, porque eu sei chorar, entendeu? Sou foda. Não. Não! Você simplesmente chora, e chora por consequência, chora porque acontece com você, chora porque acontece. Tô pausada? Me deem sinal. Voltou? Ótimo. Onde foi que eu parei? Oi, Pablo! Marina! A internet está oscilando. Ai, que saco! Já voltou. Pronto. Vocês pegaram a explicação de que é um exercício que você faz apenas no começo da cena. Certo? Olha, agora eu não vou enxergar nada. Voltou. Pausada. Que o ator se preocupa em demonstrar. Ótimo. Então, o ator, ele se preocupa muito em mostrar as coisas. E ainda tem muito esse pensamento de que eu estou aqui, eu preciso contar isso. Vejam, muitos atores agem de forma demonstrativa. Então, ainda que não seja tão demonstrativa, ela é sutilmente demonstrativa. Ela é, então, até no momento em que um ator se emociona, ele gosta de mostrar que ele está emocionado, ele gosta que as pessoas vejam que ele consegue chorar. Só que as emoções são consequências naturais do que o ator está sentindo, do que acontece com aquela história, com ele naquele momento. Tudo depende da capacidade dele de entrega à história que ele está contando. Então, não se mostra nada. Não se exibe. Atuação não é exibição, não é autoexibição. Isso não é atuação. Atuação é estar dentro da cena, viver a cena, lidar com ela. Não é se exibir, porque aí você perde uma medida. Se você estiver preocupado em se exibir, você já está fora da situação que você está vivendo. A não ser que o seu personagem queira se exibir. Você não pode ter conflito entre o que o ator quer e o que o personagem quer. Lembrem-se, o personagem não sabe que tem uma câmera. O personagem não sabe que tem um público assistindo ele. É assim que vocês têm que pensar. Vocês são o personagem. Então, se acontece uma coisa trágica comigo, na rua, acabou de acontecer, eu atropelei uma criança. Eu só sei que aconteceu isso na história. E eu vou entrar numa outra cena. Eu vou chegar em casa depois disso ter acontecido. Como é que eu chego? Eu chego com um determinado estado emocional. Só que aí eu chego em casa e aí minha filha me fala: mamãe, ligaram, tá tudo bem com a menina, o que foi que aconteceu? Ligaram aqui pra mim e me deram essa notícia e eu, ai meu Deus, que alívio, que bom que tá tudo bem, não sei o que lá, e eu vou agir com aquilo. Ou então ela pode me dar uma outra notícia que não tem nada a ver. Mas quando eu chego em casa, eu, Fernanda, pessoalmente chego em casa, eu não tô querendo mostrar pra ninguém o que eu tô sentindo. É a mesma coisa. Então você só alcança uma cor, um tom, um lugar emocionalmente para você entrar. E o que quer que aconteça, você lida com isso.
E essa sensação, essa emoção, ela vai passando. Ela pode ir passando, porque ela vai durar só alguns minutos, até o momento em que você começa a interagir e agir com a cena e com o que acontece na cena, né? Porque a ação, ou a atuação é reação, né? Ok? Exatamente, Lucas. Atuar é tirar a atenção de você mesmo e pensar no outro. E colocar em outra coisa que está acontecendo. É muito mais importante que você. A gente não pode ficar pensando na gente. Isso é na vida, tá, gente? Você ficar noiado, porque eu isso, porque eu aquilo, porque meu isso, meu aquilo. Você fica um ególatra, uma pessoa chata. Tatiane Araújo, Regi, aquela nossa cena. Fê Guimarães, linda, Jesus, sobre ficar preenchido e sem preocupação com demonstrar. Isso. Ok. Tirar do Wi-Fi, tá falhando, gente? Vou tirar o meu. O meu não tá no Wi-Fi. Então é isso, gente. A história vamos lá, recapitulando. E o que está acontecendo aí no momento, como você diz, vivendo o ato, exatamente. O ato de se autodirigir em cena mata a verdade. Com certeza, você programa tudo antes, você entende tudo antes. Na hora da cena é a hora da cena, cara. É o que está rolando na sua frente. É o que tiver ali, é real. Porque aquilo ali são os componentes daquela cena. São os componentes reais daquela cena. Inclusive você, o que você diz, como você diz, no tempo que você diz e como o outro reage, no tempo que ele reage e quem entra de repente, no tempo que ele entra. Você só tem que se preocupar em estar presente aqui e agora, sempre. E ouvindo o outro, prestando atenção no que acontece fora de você. Tira a atenção de você, sempre. E você então reage espontaneamente ao que te acontece na hora que acontece. Para que isso aconteça, você precisa estar atento, certo? Então, o que você fez lá de preparação emocional já não serve mais, porque você vai lidar com o que acontece na hora da cena, certo? Isso aqui que eu tô falando para vocês é só para você entrar preenchido, mas não é preenchido demonstrando, não. Nem é preenchido para querer segurar aquilo para a cena, não. É só um estado que você traz com você. É um recurso para isso. Imaginar uma situação pessoal na sua vida que te deixaria neste lugar emocionalmente, projetar essa situação, armar bem, e aí você vai se concentrar nisso e você vai falar com aquela pessoa que você escolheu e que você acha que ao falar com ela, isso vai te afetar. Essa pessoa tem de ser importante para você, certo? Ao falar, você consegue chegar nessa emoção, tá bom? Vou chamar a Rê. Não, se o céu de outra pessoa aí na casa estiver usando o Wi-Fi. Da minha filha. Isso. Entrar no mood. É um mood até mais, assim, um pouco mais profundo. Às vezes precisa de mais trabalho. Então eu faço esse exercício com os meus alunos, ensino como é que faz, peço para que eles façam em casa e eles fazem 2 vezes. Eu peço para eles fazerem em casa. Obrigada, João. Eu peço para eles fazerem em casa 2 problemas que mais necessitam. Uma preocupação em demonstrar. O outro é que às vezes o ator quer segurar isso mais tempo. Não é para segurar. Isso vai passar, deixa passar. Você não se apega àquilo. Você só faz, se afeta, entra em cena, acabou, deixa para trás. Aquilo naturalmente vai embora. Então, os meus alunos, eu peço para eles fazerem 2 sozinhos em casa. Um de uma emoção positiva, outro de uma emoção negativa, para eles experimentarem extremos opostos. E aí depois a gente faz um em sala de aula.
Vou trazer a Rê aqui para contar para vocês como foi do ponto de vista dela, tá bom? Entendeu, Lucas? Oi, Rê! Yay! Tudo bem, Flor? Essa é a Renata Leite, faz parte da minha trupe. Eu tô tão feliz com esse grupo, porque eles são aplicados. Fazem Um tudo privilégio, bonitinho. gente. A gente ganhou um privilégio nessa quarentena. A gente achou que ia ser uma loucura, acabou que foi um presentaço e está sendo assim muito bom mesmo. Ai, que bom. Expectativas. Que bom, Rê. Isso aqui me deixa feliz. Olha só. Então, você está acompanhando a live, sabe do que a gente está falando, né? Como foi para você? O que você quer contar? Assim, era bom falar sobre a situação que você pensou, né? Para eles entenderem como você montou isso para você. Conta pra gente. Gente, quem tiver no meu perfil aí, acabando de me ver, porque aparece lá, né? Eu sou bem leiga sobre isso, mas isso daqui é a Fernanda Maravilhosa Martinez, é o Ota. E aí, quem for ator, artista, fica aqui que tá rolando um papo super legal, tá? E sigam lá o Ota. Então, vamos lá. Eu já fazia outras coisas, né, como atriz. E é uma coisa que a gente até conversa em sala de aula. Em sala de aula não, em videoaula, né? Que funcionava até pelo retorno que tinha dos diretores e tudo mais, mas parecia mesmo que faltava uma coisa que a gente nunca sabe, essa cobrança, seja de verdade, e como é que é de verdade. E com a Fernanda a gente consegue ter esse canal, né, na técnica de Meisner, e realmente funciona muito, gente, porque é literalmente você encher a sua mente de coisas reais e funciona. Parece que cria uma luz. Porque é real, não tem mais a preocupação de demonstrar. De verdade, eu acredito que todos os meus outros colegas estamos nesse pensamento de não ter mais a necessidade de demonstrar, de representar, nada disso. A gente está trabalhando com uma situação que eu decidi, né? E deixa aquilo acontecer. E como acontece, como é real, depois quando a gente assiste, fala, nossa, como o olho estava vivo, tudo tão de verdade, sem a necessidade de demonstrar, né? Para mim foi muito legal. A Fê trouxe essa experiência já na pandemia, e aí ela pediu para a gente escolher uma emoção feliz e uma emoção triste. E a minha emoção feliz, eu escolhi a realização de um desejo meu, fazer um filme interessante, com a Netflix, com alguma produção legal, assim, e que isso ia me dar uma alegria. Só que isso, como a Fê falou aí na live, ainda era pouco, porque isso é uma coisa que, beleza, me traz uma alegria, mas é muito rápido, muito pontual. Quando eu coloco elementos sobre isso, associo outras histórias com esse ganhar de fazer um filme, engrandece, né? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei alguém da minha família numa situação de necessidade de saúde, para esse dinheiro que eu estou ganhando agora, que eu não tinha até então, vai ajudar. Então, eu vou estar muito feliz fazendo um trabalho que eu gosto. A grana do cachê vai conseguir salvar a saúde de alguém que eu amo, né? Eu coloquei uma das minhas irmãs. A minha mãe, ela é uma grande torcedora da minha carreira, né? Então, isso é muito bonito, imaginar minha mãe feliz, imaginar minha mãe me ligando e celebrando comigo. Tudo isso parece que fica mais bonito e maior do que só o fato de estar lá num set de gravação, que também é maravilhoso. Mas quando eu pego esses lugares, principalmente da saúde, quando eu imagino minha irmã precisando de uma grana foda, de um tratamento foda, né? Eu escolhi uma coisa foda aí, um câncer e tal. E imaginar isso me traz uma alegria de um alívio, uma coisa assim muito legal. E foi muito bom. Esse foi o do feliz, né? O do triste, eu Sim, sim. imaginei um acidente. Só um minutinho, Rê, só um minutinho.
Eu comentei antes justamente sobre isso, que é o seguinte, você pode ganhar uma grana, mas essa grana ela tem que ter um valor mais profundo, porque o dinheiro por si só, ele tem um significado. O dinheiro, para quem já é rico, não faz diferença. Não faz cosquinha, é legal, mas o dinheiro, ele significa algo. Ele nos proporciona algo. Quando você imaginar ganhando algum dinheiro, imagine o valor exatamente também. Quando a Renata pensou nisso, quanto é que você vai ganhar sendo contratada por esse filme? O valor, você tem que saber, as coisas têm que ser claras. Quanto é que você precisava para poder dar nessa cirurgia? E aí a satisfação humana de você realmente ajudar alguém que você ama, aquilo é profundo e poderoso. Entende? Então, assim, no fundo, o que nos move é o amor. É o amor. No fundo, o que nos move, nossa, é isso, sabe? Então, quando a gente humaniza essa situação, por isso que você tem que colocar alguém que é importante para você. É alguma pessoa ou alguém que você decepcionou numa determinada situação. Nossa, como você ficaria ali, entende? Se você decepcionasse a sua mãe. Entende? Não é só perder algo materialmente ou ganhar algo materialmente, mas o que isso significa. Isso tem muito mais valor, tá, gente? Pra gente se afetar. Vai, Rê. É verdade. É inevitável escolher, no meu caso, né? Tem gente que tem relação com família diferente de um amigo. Tem gente que ama mais um amigo, por exemplo. Eu acho que são casos, mas eu particularmente tenho uma relação muito bonita. Então, não é que tem que escolher alguém da família, gente. Escolhe. Não, alguém que você ame. Muito de verdade, que você ama, que vai ter lindo ter essa troca com essa pessoa. E aí é inevitável escolher minha mãe, minhas irmãs, meu sobrinho, nossa, pega num lugar muito de verdade mesmo. Então, é assim para eu acreditar naquilo. E, na verdade, já acredita e já vai. Assim, funciona comigo muito bem. E aí, o do triste é bem mais louco, né? Dói mais, assim, pesa muito. Eu escolhi, eu fiz até uma ceninha, né? Eu lembro que foi até um erro que eu fiz em aula, porque eu elaborei uma cena para ter a ideia do que ia acontecer, aí substituí pelo meu sobrinho e depois entrei imbuída daquilo. E não precisava disso tudo, mas do mesmo jeito funcionou. Mas a questão era, eu estava voltando da formatura de ABC, lá no Ceará, não sei se todos os estados têm ABC. ABC é uma formatura quando a criança aprende a ler. Aí ganha... Alfabetização. Alfabetização, pronto. E aí eu imaginei, esse é o ano de alfabetização do meu sobrinho, né? Eu imaginei eu voltando com ele da alfabetização, feliz da vida de carro, eu dirigindo e ele feliz, a gente cantando e brincando, e eu feliz por conseguir ir lá passear para estar junto com ele. E a gente sofreu um acidente de carro, os dois ficavam no hospital. Quando eu acordava do desmaio no hospital, a minha irmã me dizia, a outra tia dele, né, sem ser a mãe dele, que ele não resistiu. E aí, isso foi assim, eu escolhi uma coisa muito pesada, foi bem louco, assim, uma coisa que eu também até falei com a Fê. A gente fez um exercício, que é o exercício de repetição, acho que quem está seguindo aí o OTA já conhece. E aí eu entrava no exercício de repetição, eu fiz com uma das colegas, e ela ficava nessa coisa de dizer o que eu estava sentindo, e aí aos poucos isso vai se acalmando, né? Quando ela vai entrando em outros lugares, às vezes ela fala uma coisa engraçada, a gente se diverte, vai perdendo um pouco. Mas assim que eu entrei, eu tive muita dificuldade de me concentrar no que a Helena estava falando comigo, porque eu estava muito carregada desse sofrimento. E aí foi uma questão que eu falei com a Fê. Eu falei, Fê, eu tive muita dificuldade. Para mim é muito pesado isso, acessar esse lugar. E como é que eu faço se um dia, isso, no meio do set, isso mexe comigo, né? Aí a Fê falou uma coisa assim muito, muito prática. Não é real. É imaginação. Então, não precisa mais sofrer. Quando acabar, acabou. Você inventou aquilo. Você inventou. Meu sobrinho tá lá, eu nem tô lá, eu nem peguei carro nenhum. Lembra? Alô? Você acabou de criar. Aí funcionou. Gente, isso. É o mesmo poder que a fantasia tem, gente. A gente fantasia o tempo inteiro na vida.
A gente se vê diante de determinadas situações que a gente deseja muito ou que a gente tem muito medo. E é só uma viagem. Não tem vez que a gente fantasia e de repente começa a chorar de alguma coisa, emocionado por alguma coisa, porque imaginou. Você entra na viagem e fica lá. Quando você percebe, você está chorando. Eu falei, por que eu estou chorando? Gente, É achei que porque era só você. eu. Não, isso acontece comigo. Só de imaginar alguma coisa. Isso é exercício de preparação emocional. É você se colocar diante de algo que poderia acontecer na sua vida. O que que aquilo te provocaria? Aí você vai e escolhe. E é realmente muito forte. Você imagina você provocar um acidente de carro, quando você acorda, você descobre que seu sobrinho morreu por sua culpa. É muito forte. Mas eu pedi para fazerem forte mesmo, né? Eu pedi para poderem ver, porque você pode fazer uma coisa um pouco mais leve, só que era a primeira vez que eles estavam fazendo. Eu falei, vocês têm que ir para os extremos, para vocês verem a cor disso, verem isso acontecendo. E você sentiu realmente, né? As duas emoções. Senti muito, assim, é muito real. A cena que eu criei, gente, é como se eu fosse mãe, como se eu fosse, não, a personagem que eu vou fazer é uma mãe e a situação é essa, mãe e filho, e o filho morre. Como eu, Renata, não tenho filho, não vou jamais saber a dor de perder um filho, como uma mãe vai saber, né? Eu precisei acessar a minha criança mais importante, que é o meu sobrinho. Se eu não tivesse criança, talvez eu acessaria a minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. E funcionou. Exato. Minha mãe também funciona muito comigo. Nossa, funciona no nível. Ah, você pensou, depois teve uma situação na aula que você levou com a sua mãe, não foi? Foi. Foi com a minha mãe. Acho que foi. Porque teve uma terceira situação. Eu pedi para vocês trazerem para a aula um exercício. E aí eu lembro que você falou também. Ah, porque tem essa história, essa primeira que você falou de ganhar o contrato, tinha a sua mãe. Tinha minha mãe. Isso me emociona muito, mas num lugar feliz, né? Porque ela era me ligando para celebrar. Isso me emociona muito. Mas eu já fiz alguma coisa com a minha mãe. Eu acho que fez. Teve um outro Foi momento. esse que eu tive dificuldade de sair, que eu falei, eu sofri muito, foi muito pesada. Você falou, Ah, não, foi. foi esse. A minha mãe é muito pesada. É de brincadeira. É. É de brincadeira. Inclusive, Então, essa é a diferença de você usar a memória. Deixa eu só pontuar isso. Essa é a diferença de você usar a memória. A memória, ela existiu. Aquele negócio aconteceu com você. Então, nem sempre você vai conseguir se desvencilhar daquilo. Né? E você pode se fragilizar, você pode ter efeitos por causa disso. Fala, Rê. Vou chamar o Moisés. é isso Fala. mesmo. Tem uma coisa que eu saio escrevendo, gente, tem um caderninho. Aí eu saio escrevendo tudo que a Fernanda fala. Adoro as falas dela, sabe? Algumas falas ela pega do Maiser, né? E aí sempre tá relembrando pra gente. Eu acho isso muito legal, porque eu sempre que tô no exercício também eu vou lá e leio de novo as frases. Então, todas as frases que ela posta aí no Instagram, escrevam, quem gosta de ter caderno de ator, escrevam, porque é muito bom pra gente estar sempre se trabalhando, né? E uma das frases que eu adoro, que tá bem grande aqui no meu caderno, é: quando você imagina, você pode ir a qualquer lugar, em qualquer situação. E é muito real. Isso da memória não tem comparação. Eu era uma atriz que eu fazia isso, eu tive uma experiência grande na minha vida de usar minha avó, que já faleceu. E isso me trazia uma sensibilidade muito legal, lembrar da morte da minha avó. Só que aí chegou uma hora que não funcionava mais. Estava curado, né? Tava saciado, assim. Era uma emoção mais bonita. Eu já estava aceitando que a minha avó estava bem. E aí eu falava, caraca, e agora? Eu vou chorar com o quê? Aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, comecei a acessar a saudade. Funciona, às vezes não funciona. E agora? Então, quando eu descobri a imaginação, eu falei, cara, é isso, é claro que é isso. É imaginar, então. Funciona muito. É um ponto, isso é uma coisa do mais, né, especificamente, sabe? E ele vem de Stanislavski, esse é um ponto que ele disse, isso não funciona. A memória não funciona como a imaginação funciona. Ele chegou nisso depois de anos de trabalho com atores, aplicando a memória. E até o próprio Stanislavski depois voltou atrás em relação ao uso da memória, quando ele já estava mais velho. Ele pediu para queimar, né, os livros, ele pediu para jogar fora. Eu acho também que a gente quem dá aula
às vezes, infelizmente, acaba interpretando errado várias coisas de Stanislavski, né? A própria tradução não é tão tal e qual. Não é tão boa. Essa bagunça de entendimento. Então, infelizmente, muita gente acaba se apropriando da memória emotiva de você só acessar um lugar de dor que, infelizmente, não vai funcionar sempre. É verdade. Rê, vou chamar o Moisés. Ixi, gente, esse negócio vai acabar, como sempre, eu vou começar mais um pedacinho da outra. Muito obrigada. Dava para falar tanto sobre isso, né, Rê? Obrigada. Foi ótimo, gente. Beijo, Super. querida. Obrigada. E quem tá no meu, vai lá pro Otto assistir. Beijo. Vem, Moisés. Vem, Moisés. Gente, temos 7 minutos para variar. Eu sou dessas. Vai cair, eu vou abrir outra, tá? Só avisando para continuar. Tem que salvar a live. Antes de fechar, quem continuou com a memória foi o Lee Strasberg. Ele continuou sim, tanto que Imagem não gostava dele. Mais ou menos. Gente, é melhor eu sair, salvar e depois começar com Moisés, outra, né? Melhor. Moisés! E aí, Fê? Tudo bem? Tudo bem, Moisés? O que você acha? Eu acabei de perguntar para o pessoal. É melhor eu fechar essa live e salvar? E aí a gente abre uma segunda e fica à vontade? Eu acho melhor. Eu acho melhor porque se passar um pouquinho, pode cortar no meio, né? É melhor. Então vamos lá. Eu vou encerrar essa, gente, e vou abrir uma próxima. Vai ser só o tempo de eu salvar e voltar para cá, tá bom? Tá bom. Até já, Moses.